Olá, seja muito bem-vindo a mais um Atual Talks, direto aqui dos estúdios da RS Play TV, canal 524 da Claro TV. E você também pode nos acompanhar aí no YouTube da Jovem Pan. Se você está no YouTube da Jovem Pan, já aciona lá o sininho para receber todas as informações e os novos vídeos e também já dá um like aqui nesse vídeo para que mais pessoas possam assistir. O Atual Talks que é esse alimento de atualidades, este alimento de informações, de notícias e também, claro, de pessoas, né? De histórias e pessoas que amam o que fazem. E aqui com a gente hoje, né, o Thiago Moraginski. É difícil um pouquinho, né, Thiago? Mas é um pouquinho, né? O Thiago, ele trabalha com segurança já há um bom tempo, né? A empresa FNX Soluções em Segurança e Monitoramento, que está há mais de 20 anos no mercado e é especialista em segurança e gestão de risco. Thiago, seja muito bem-vindo aqui para bater esse papo aqui com a gente sobre um pouco de ti e também sobre um pouco do teu trabalho e algo que todo mundo hoje se preocupa, né, que é a questão da segurança. Muito obrigado, Thiago. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, falando um pouco sobre segurança, sobre empreendedorismo e muito sobre tecnologia, que é o que eu acredito que mais influencia e mais melhora o nível de segurança das pessoas. Thiago, tu começou como, né? Tu é daqui de Porto Alegre, se formou em quê? E como é que tu chegou aí nessa área aí da segurança? Eu sou de Porto Alegre, natural daqui mesmo. Eu cheguei na área da segurança, com 18 anos eu comecei a trabalhar numa empresa que fazia instalações de motores de portão e de câmeras de segurança. Isso há 20 anos atrás era o início do que se conhece hoje como tecnologia em segurança. Nós instalávamos câmeras preto e branco na época ainda. Quase nenhum comércio de Porto Alegre possuía câmeras. Era muito o início, era muito inóspito ainda. Os sistemas não funcionavam muito bem. A gente estava começando a tatear nessa questão da segurança eletrônica. Eu vi uma oportunidade no momento, analisando o cenário de Brasil e uma construção de país, eu tinha certeza que a segurança pública ia piorar absurdamente no país. Não tem uma outra escapatória no país que é mal administrado que a piora dos serviços públicos. Então, era lógico que todos teriam câmeras de segurança e todos teriam que pagar pela sua segurança privada para que realmente tivesse efetividade. E foi isso que eu me propus a fazer. Levar a efetividade para o mercado. Coisas que realmente funcionavam, sim. Não vender lorota. E aí, lá, quando tu tinha 18 anos, tu já teve a ideia de criar a empresa ou ainda demorou um pouquinho? Já criaram? A ideia. Não. Levou mais ou menos 4 anos. Para montar a empresa? Para me montar o primeiro cenário da empresa. A empresa mesmo, eu comecei com 25 anos, aí depois eu conheci meus sócios que já tinham uma empresa e me juntei com eles e a gente começou nesse mercado. E tu te formasse em quê? Me conta um pouco da tua história, que tu é daqui de Porto Alegre, teus pais faziam o quê? Morou aonde? Nasceu onde? Pô, eu não sei onde eu nasci. Não sei qual foi o bairro, o hospital. onde tu cresceu, o bairro. Eu cresci no bairro São Geraldo. Ah, sim, claro. Cresci próximo da Farrapos. São João ali, onde eu nasci ali. Eu cresci próximo da Farrapos, né? Então eu vi essa evolução da criminalidade desde criança. Sim. Eu sempre convivi com aquilo. Eu diversas vezes fui assaltado. Andando na rua, faziam passar os tênis. Eu estudava no Colégio São Pedro ali, então eu cruzava Farrapos todos os dias para ir para aula. E sempre acontecia. E tu vê como é interessante, né, gente? Aqui, geralmente, quem a gente entrevista aqui, eu sempre procuro levar lá mais para a infância, para entender também por que hoje a pessoa faz... E sempre tem uma relação, cara. Sempre. É impressionante, assim. O cara é jornalista, é porque o pai era jornalista, ou é porque um dia lá trabalhou, esteve perto de uma TV, de uma rádio. Agora tá aqui, o Thiago trabalha com segurança porque foi muito assaltado, né, quando era na infância. Pedestre sendo assaltado o tempo inteiro. É. Pô, tu imagina isso há 30 anos atrás? Sei.
É verdade. Eu também eu fui assaltado já como pedestre, né? Aquela história de levar os tênis. Tinha muito isso, né? Naquela época. Na época não tinha celular, né? Não tinha celular, eles era os levavam tênis. via se tinha dinheiro. E era meio complicado. Mas hoje, infelizmente, ainda está muito complicado, né? Mas aí, o que mudou de lá para cá? Tu, até os teus 25 anos, daí tu foi para a faculdade. O que tu estudou, né? Até tu abrir a empresa, né? Dos 18 aos 25 anos, tu começou a te especializar mais. Comecei a me especializar mais, eu fiz técnico eletrônica, eu gostaria de entender como funcionavam os equipamentos, fiz engenharia de automação, depois eu me pós-graduei na área da segurança mesmo, e por aí fui fazendo diversos cursos e diversas pós-graduações na área da segurança. Hoje tem que estar sempre se atualizando, é algo que, claro, hoje em dia qualquer profissão a gente tem que estar se atualizando, mas a segurança principalmente... A segurança principalmente, e principalmente quando você tem foco em tecnologia. Porque a tecnologia ela acaba evoluindo muito rápido, né? Hoje a gente traz a inteligência artificial para os nossos sistemas de segurança. A inteligência artificial ela evolui muito rápido. Então a gente consegue criar parâmetros no sistema que nos levam a ter uma precisão muito grande. Foi semana passada, nós pegamos um roubo de fio em um prédio que está para alugar. Esse prédio nos contratou para fazer a segurança dele. 3 indivíduos entraram no prédio. Assim que os indivíduos entraram no prédio, foi disparado para a nossa central de monitoramento, que tinham 3 pessoas no condomínio. E nós acionamos o nosso patrulhamento tático e a brigada militar. Os 3 foram presos em flagrante. Isso tudo a gente está vendo, né? Esse aumento da tecnologia. Mas por que ainda acontecem tantos crimes, né? Principalmente na região ali sudeste do nosso Brasil, do Nordeste? É falta de investimento, principalmente? É falta de investimento. Não existe um interesse do poder público em resolver isso efetivamente. O poder público ele faz mais do mesmo. Cria mais cargos públicos, contrata mais pessoas, só que não tem como as pessoas estarem em todo lugar ao mesmo tempo. Nós temos pessoas de muito boa índole, muito boa vontade, só que como que o policial sabe que alguma coisa está acontecendo? Depois que ligam e fazem uma denúncia. Então, ele não chega previamente para conter a situação. Ele chega tardiamente. Ele só vai lá fazer redução de danos. O problema já aconteceu. Pois é, Thiago, eu acho que é interessante a gente falar aqui sobre aspectos até mais conceituais. Existem aí várias conversas, por exemplo, do tipo, a educação tinha que ser... como é que é? Virar particular, né? Tinha que ser uma concessão na área da educação. A saúde também, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Estradas, né? Hoje a gente paga vários impostos, mas tem que ir lá também pagar pedágio. Em relação à segurança, como é que tu pensa isso? Tem como a segurança fazer, por exemplo, uma parceria público-privada para a área da segurança e conseguir unir a área privada à área pública? Tem sim. Tem como fazer diversas parcerias público-privadas, muito mais na parte da tecnologia do que na parte de pessoas mesmo e de uso da força. O uso da força vai acabar sendo sempre do Estado, né? Se a gente parar para analisar, a polícia ela está aqui para quê? Para proteger o cidadão ou para proteger o Estado? A gente tem que ir lá na raiz do que o motivo que foi criado. Nós legislamos, nós criamos leis e a polícia está aqui para fazer as leis serem cumpridas. Esse é o propósito primordial da polícia. A consequência é que ela protege o cidadão, porque leis protegem cidadãos. Mas não é o propósito deles, em primeira instância, proteger. Eles estão protegendo o status quo da sociedade. É isso que eles estão fazendo. Quando nós criamos sistemas, quando nós criamos empresas privadas, a minha empresa ela não existe se eu não levar segurança para as pessoas. Eles vão lá e simplesmente rescindem o contrato comigo e contratam outra empresa. Essa é uma empresa que foi criada para levar segurança. O propósito primordial dessa empresa é entregar valor para a sociedade, é gerar segurança. Então, a gente tem uma dicotomia muito grande aqui entre um sistema que foi criado para proteger o sistema e um sistema que foi criado para proteger o cidadão. Não existe outro propósito a não ser levar segurança para as pessoas da minha empresa. E o sistema ele se protege a ele mesmo. Então, as pessoas muito bem intencionadas na polícia
acaba que a polícia não é construída para proteger pessoas, é criado para proteger o sistema. E aí o sistema ele se protege como? Ele não gera uma segurança efetiva, porque ele precisa que as pessoas estejam distraídas. O problema da Mariazinha é que roubaram a bolsa dela. O problema da Mariazinha acaba que ela não presta atenção no que ela vive no cotidiano total. Ela só consegue cuidar da vida dela e pensar na subsistência dela. E também as razões aí, as justificativas sociais, né? Que acabam envolvendo tudo isso. Com certeza. É uma guerra de classes, né? Também, exatamente. Como é que é a relação dessas empresas, da tua empresa, enfim, e de outras que tu sabe aí, com os órgãos policiais? Nós temos um relacionamento muito bom com os órgãos policiais. Nessa ação, o nosso patrulheiro levou 6 minutos para chegar, a polícia levou 8 minutos. Normalmente, se nós ligarmos para a Brigada Militar aqui, eles levam em média 2 horas para chegar. Não pode. 2 horas em média. 2 horas em média a Brigada Militar leva para chegar numa ocorrência. Mas ocorrências que são denunciadas pela empresa. Se um cidadão ligar, acho que aí não leva tanto tempo, mas como eles sabem que... Se um cidadão comum ligar, vai levar 2 horas para chegar em média uma Brigada Militar. Que loucura. Porque nós temos um efetivo baixo. Tá? Tem mais ou menos 10 mil homens aí no Rio Grande do Sul todo. A Brigada Militar ela tem 4 turnos. Então, tu divide 10 mil por 4. São 2.500 pessoas que estão trabalhando nesse momento. Dessas 2.500 pessoas, tu tem todo o administrativo da Brigada do Rio Grande do Sul inteiro. Então, tu bota aí, tira aí 700, 800 pessoas. Temos 1.800 homens na rua. Como que eles vão chegar? Mas tu vê, mas mesmo assim, eu vivi ali, eu estava na época do governo, que o governo realmente estava falido, né? O Estado estava falido ali no governo Sartori, e a gente teve muitos problemas de segurança, tivemos alguns latrocínios em 2015, se não me engano, e a partir dali começou, claro, a se ajustar as contas melhoraram, né? Teve toda a questão também da transferência dos líderes de facções para presídios federais, isso também começou a contribuir para melhorar a segurança do Estado. Hoje, efetivamente, melhorou a segurança? Eu acredito que, em parte, sim. Em parte, melhorou. Eu não vejo mais tanto criminoso, quadrilheiro, aquele cara que vai roubar o teu carro chegando em casa. Esse tipo de crime à mão armada diminuiu. O crime que aumentou foi o crime de ocasião. É o usuário de droga roubando fio, furto. É um furto. Esse tipo de crime menor, ele aumentou muito, porque a zona de pobreza ela aumentou, né? A gente vivendo aqui em Porto Alegre, contextualizando, a gente vê, Cristóvão Colombo era um super centro econômico. Hoje em dia todas as lojas estão fechadas. Então a gente vê que a criminalidade, que a pobreza ela vem subindo. E com isso aumenta o tipo de furto, que é o roubo de ocasião. Pois é, então dentro desse aspecto, né, tu me diz o seguinte, diminuíram os roubos à mão armada, o que de alguma forma atenta menos à vida das pessoas, né? Por outro lado, tem mais furtos e roubos de ocasião, fios, etc. A gente consegue ter mais sensação de segurança por esses crimes mais graves terem diminuído ou isso não muda em nada? As pessoas... você não consegue perceber uma diminuição porque você vê cada vez mais moradores de rua, né? Então você percebe o risco a todo momento. O criminoso mesmo, que faz assalto à mão armada, você não sabe que ele é criminoso. Ele não te gera uma sensação de insegurança. Sim. Ele usa o subterfúgio do escuridão, de você não perceber ele chegando, se veste bem. Então, aquele ali, ele está sempre pronto e você não sabe que ele vai te roubar. Agora, o outro, você percebe e ele te gera maior sensação de insegurança. Essa sensação... Por mais que não seja, né? Por mais que daqui a pouco... Porque a gente sabe que a maioria aí dos moradores de rua não sai roubando, né? Mas gera, né, essa insegurança, né? Gera essa insegurança. E eu vou te dizer assim, os moradores de rua, na sua grande maioria, eles não saem roubando se eles não são usuários de droga. Ah, sim. Mas na sua grande maioria,
dos usuários de droga, eles roubam na rua. De alguma forma ali. De alguma forma, uma lâmpada, um refletor. Sim, ou uma... Difícil. Passa correndo, pega uma bolsa. É difícil. Esses, assim, moradores de rua, dificilmente eles roubam um pedestre. Ah, sim, isso. Acontece deles roubarem pedestre. Mas vandalismo, depredação, esse tipo de coisa é corriqueira. Uhum. E aí sim, né? Aí nesse caso a gente pode realmente dizer que é um problema mais social. É um problema social. E é difícil de resolver esse, né? É mais difícil para os órgãos de policiais e para o Estado, né, resolver esse problema, porque as pessoas não querem sair dali, né? Mas aí também é uma questão, até teve uma reportagem agora há pouco no Fantástico que falou bastante sobre isso, sobre as cidades que estão promovendo ou tentando de alguma forma tratar, né, essas pessoas em locais. E aí há uma discussão se devem ou não ficar lá, mas essa foi uma abordagem que não teve ali na reportagem, que faltou, né? E que daí é aquela velha história de a gente não conseguir mostrar todos os lados, porque deveriam ter mostrado ali também essa parte prejudicial do morador de rua, né, em relação a roubos. Exatamente. Às vezes a gente vê o morador de rua muito como vítima da sociedade. Uhum. Ele é um problema que a sociedade não trata. Uhum. Você pega a impunidade no Brasil hoje, a impunidade no Brasil, ela traz por consequência o morador de rua criminoso, que por consequência ele não sai da rua, porque ele não sofre consequências sobre seus atos. Quando ele vandaliza, quando ele é despudorado, fica pelado no meio da rua, quando ele ameaça mulheres, quando ele rouba fios, quando ele rouba iluminação, a sociedade ela acaba esquecendo disso e só enxerga como uma vítima. Como que nós resolvemos isso? São Paulo tirou todos eles do centro. Ah, não resolveu tirá-los do centro. Passou o problema para outro lugar. O problema passou para outro lugar. Mas um lugar que tem menos circulação de pessoas, tem menos risco para a sociedade. Entendi. E aí o que acontece? O poder público precisa pegar essas pessoas e oferecer internação. Meu filho, tu tem passagem pela polícia aqui, tu tem duas escolhas. Nós vamos baixar um presídio ou tu vai te internar. O que tu prefere? E aí nós vamos... A sociedade vai subsidiar de qualquer forma. Não existe outra opção a não ser a sociedade subsidiar isso. O que tu prefere? Subsidiar uma internação para uma pessoa dessa possivelmente voltar a viver em sociedade ou colocá-la num presídio? Eu prefiro pagar uma internação para ele. Sim, com os meus impostos. Sem dúvida, claro. Então, é uma escolha que deve ser feita. Simplesmente ignorar a existência deles, é o morador de rua, é o usuário de crack, ele está aí e pronto, não vai resolver. Pelo contrário, vai criar uma epidemia cada vez maior, por causa da impunidade. Não tem problema nenhum. Se você reparar, a posse de drogas ela parou de ser criminalizada no Brasil há mais ou menos uns 15 anos atrás, se não me falha a memória. Quando a posse de drogas parou de ser criminalizada, qual é o incentivo que você deu? Você pode usar droga que não tem problema. Se você reparar, pega Porto Alegre de 15, 20 anos atrás, os moradores de rua eram muito menores. A incidência de moradores de rua era muito menor. A população não era tão menor assim. Se você vê a proporcionalidade, cresceu em proporcionalidade, porque nós ficamos coniventes com esse comportamento. Essa pessoa não é uma criminosa. Ela é uma pessoa que tem uma doença, que precisa ser tratada. Mas você permitir que a pessoa porte drogas e tratar isso como, ok, ele é um doente, não resolve o problema, cria um problema maior. É verdade. Toda a razão, muito boa a tua reflexão aqui, Thiago. Realmente é assim mesmo, né? A gente oportuniza de alguma forma para que a pessoa continue ali na rua usando drogas e cometendo aí esses pequenos crimes que também geram outros, né? Porque isso é uma cadeia, não adianta, né? É a cadeia do tráfico, a cadeia também de quem compra esses fios, né, e esses materiais, esse prejuízo que muitos comerciantes têm também.
Me diz uma coisa, como é que é a contratação de uma empresa, né? Quais são as modalidades? Eu sei que vocês trabalham muito com condomínio, mas nesse caso em específico, agora que tu comentasse dos fios aí nesse local, foi um outro tipo de contratação. Então, eu posso te contratar para... Ó, Thiago, estão roubando aqui muito meus fios, quero te contratar por 3 meses, 6 meses, para tu acabar com isso daqui. Isso também tem. Tem. Normalmente, a contratação ela é mais longa. Os contratos são de 12, 24, 36 meses também. A gente tem um produto que é o Sistema 360 Graus. Esse Sistema 360 Graus ele inclui câmeras e alarme. A gente coloca também inteligência artificial nos clientes que escolhem ter inteligência artificial. Então, você consegue modular isso. Quanto maior o nível de segurança, mais segurança você tem e mais qualidade a gente consegue entregar. Já com o sistema 360 graus, a gente consegue ter uma assertividade de 100%. A gente consegue ser preventivo. Nós colocamos sensores externos. Quando a pessoa começa a invadir o teu estabelecimento, dispara o alarme lá na empresa, na nossa central de monitoramento. O nosso operador visualiza as câmeras, que é muito diferente do que o que normalmente se faz, que é colocar só o alarme. Ele fica cego. Aí, quando dispara o alarme, manda-se o patrulheiro no sistema cego e aí ele vai ver. Nós já conseguimos ver muito antes. Disparou o alarme, nós olhamos as câmeras, identificamos uma intrusão, já ligamos para o batalhão mais próximo da Brigada Militar. Essa também é um outro comportamento que nós temos que faz um diferencial absurdo. Nós não ligamos para o 190, nós ligamos para o batalhão mais próximo. E conseguimos um atendimento mais rápido quando tem viatura disponível também. Porque se não tem viatura disponível, não existe. Essa é uma outra pergunta que eu queria te fazer. Por exemplo, assim, nesse tempo, né, nesse período ali que você, digamos assim, que a empresa privada captura, né, o bandido, enfim, o suspeito, e o tempo da brigada chegar, vocês podem, por exemplo, algemar? A gente pode conter. Conter com, daí não seria algema, seria aquelas as fitas, isso, enfim. A gente segura ele e faz ele ficar esperando a Brigada Militar. Entendi. Isso é permitido, claro, com empresas que são aí registradas, tudo, né? Sim, registradas pelo GSVG, que é o órgão... Só no nosso estado existe o GSVG. O que é o GSVG? O GSVG é um órgão regulamentador das empresas de segurança privada e vigilância no Rio Grande do Sul. Então, nós somos 100% regulamentados e regimos essa regulamentação. Isso é muito bom, né? E por que isso não acontece em outros estados? Porque tem muitos interesses aí envolvidos? Eu não sei te dizer por que não acontece em outros estados. Eu acredito que seja muito bom porque realmente existe uma fiscalização. E existe essa fiscalização e acaba que todas as empresas elas têm que entregar um valor semelhante à população. Porque faz muito sentido, né? Ter um órgão regulamentador disso, claro, já que é um trabalho entregue à população. Faz com que as empresas sejam muito equiparadas e que entreguem valor de igual forma. E também, claro, porque é um serviço que o Estado deveria estar prestando, né, de alguma maneira, e não está conseguindo prestar. Então, é quase que é estranho isso, né? Porque quando a gente tem água, quando a gente tem luz, a gente faz uma concessão para uma empresa. A segurança foi quase que concedida para empresas de uma maneira quase que, assim, como é que eu vou dizer... a rodo, né? Assim, foi obrigado, né? A gente foi obrigado a passar parte da segurança pública para empresas privadas. Foi muito na força, né? Isso, a força. Isso na necessidade, assim, cara, não tem o que fazer, nós vamos permitir que eles trabalhem. E nos outros estados não tem nenhuma opção governamental. Existe, hoje foi votado lá a lei da segurança privada, então tem um código de leis em Brasília que foi votado, mas aqui no Rio Grande do Sul nós somos regidos pelo GSVG. Esse código de leis entrou em vigor esse ano. Até então não existia também. Isso ajuda a melhorar a qualidade também, obviamente, do serviço. Ajuda a equiparar as empresas. Todos têm que entregar um mínimo. Isso é muito bom, né? Porque senão qualquer um vende qualquer coisa, que é uma mentira, e não entrega, né? O que a gente pode esperar para o futuro, assim, né, em termos de segurança? Que aumente isso
ou que haja daqui a pouco mais integração entre as empresas e os órgãos públicos? Eu vejo mais integração no futuro. Mais integração e mais tecnologia. Hoje nós já poderíamos controlar tudo que entra e tudo que sai de Porto Alegre. Sim. Você vê armas, como é que entra em Porto Alegre? Entra pela estrada. Sim. Ela vem da fronteira. Nós poderíamos controlar todos os veículos que entram. Nós poderíamos ler todas as placas. É uma opção que o governo faz em não controlar. Sim. Tiago, depois eu quero depois falar com o Tiago sobre o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. A gente entrevistou ele, né, lá no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, logo depois do fato. Eu quero falar um pouco mais sobre isso e também sobre o que ele pensa sobre impunidade. Mas vou pedir para os nossos amigos da produção colocar aqui para a gente, né? Então, esse apoio que a gente está tendo aqui no Atual Talks e lá na Jovem Pan também, para a cobertura do Natal Alegre. Natal Alegre que começou agora no último final de semana, aqui em Porto Alegre, no Cais Embarcadero, e vai até o dia 4 de janeiro. Então, os nossos apoiadores para essa cobertura é o Cais Embarcadero, propriamente, né, que faz o Natal Alegre. Também a ABF Developments, né, que está aí com um empreendimento novo, Demétrio, invista na Nova Orla, lofts a partir de 261 mil à vista. Acesse abfdevelopments.com.br. Também temos, então, o CDL, que também é nosso apoiador, CDL Porto Alegre, 65 anos, faz pelo varejo, faz por todos. E o Cindy Lojas, né? Cindy Lojas, associa-se ao Cindy Lojas Porto Alegre e tenha benefícios gratuitos para a sua empresa. Então, esses 3 apoiadores aí que eu tenho muito a agradecer lá na figura dos irmãos Piva, né, e também na figura do Eugênio Correia. Obrigado, gente, e vamos ter aí ao longo principalmente das redes sociais da Jovem Pan, toda a cobertura lá do Natal Alegre. Tiago, vamos lá. Essa operação no Rio, hein? Isso... Agora que tu falou, eu me lembrei disso, principalmente porque tu falou que as armas poderiam ser, né, localizadas, a entrada das armas poderiam ser localizadas através da tecnologia em Porto Alegre. Isso tu também falou naquela vez lá na questão do Rio. Claro que é uma outra proporção, né? A gente está falando lá de crime realmente organizado, né, de uma facção criminosa. E tu usou, e algumas pessoas usaram muito, né, a questão de ser uma facção ou um grupo organizado paramilitar. O que isso significa e como é que tu viu essa operação que aconteceu lá no Rio? Eu vi essa operação no Rio de Janeiro como um sucesso. Eu sempre acredito que quando nós prendemos pessoas mal intencionadas, portadoras de arma, que trocam tiro com a polícia, um sucesso. Se prender um é maravilhoso. Se prendeu mais de 100 pessoas, teve mais de 100 pessoas que morreram na troca de tiro. Essas pessoas não eram inocentes. Eles estavam com fardamento militar e armamento altamente tecnológico. Eles estavam portando fuzis. Como que a polícia vai fazer sem devolver tiro? É a única forma. Foi um sucesso a ação da polícia. E a questão da tecnologia para... Né, por que não é tão usada, talvez, a tecnologia lá? Talvez por falta de investimento ou por falta também de efetivo, né? Pode ser. É que a tecnologia... Você pensa comigo. Para você contratar 100 pessoas para o policiamento, você precisa de uma licitação. Você precisa abrir concurso, precisa capacitar essas pessoas. Para você colocar 100 câmeras, não tem salário. É uma escolha, você abre uma licitação ali ou uma compra emergencial e você faz. Para mim, isso daí é 100% descaso com a sociedade. É muito mais fácil você monitorar as vias urbanas e garantir que essas coisas não aconteçam através de pouco policiamento e muita tecnologia e muita precisão, do que você botar um monte de polícia na rua, que é muito mais caro, e ter zero tecnologia. Eles não vão saber para onde vão.
Você pega no Rio de Janeiro, as entradas das favelas, elas são pouquíssimas. Não tem muitos acessos à favela. Você pode controlar 100% os acessos à favela por LPR detecção de face. Aí você vai me dizer, tem pessoas de bem na favela e isso daí tem um capacete, né? é invasão de privacidade e você está captando o rosto das pessoas. O Estado, não existe no Estado invasão de privacidade. Quando você faz o seu documento de identificação rua, não, né? e coloca a sua foto lá, o Estado já tem o banco de dados da sua foto. Ele monitorar aonde o Thiago vai para a segurança do Thiago não é invasão de privacidade. Claro. Eu tenho certeza que qualquer morador de favela vai preferir ser monitorado por uma câmera de detecção facial, sendo um cidadão de bem, do que não ser. É a mesma lógica da Blitz, né? Então, Blitz também seria ilegal. Seria ilegal, né? Porque se a pessoa te para e quer saber se tu tá com os documentos acertados, se tu não tá bebendo, né? É uma questão lógica também. De alguma forma, a gente poderia dizer, então, que isso seria invasão de privacidade, mas não é, né? É pro bem público e tu tá na rua. É pro bem público e tu tá na rua. Então, se a gente começar a ler placa na entrada da favela e ler detecção de face, você vai ter uma assertividade de 100%. Não vai precisar trocar tiro, porque você vai saber o comportamento. Normalmente, esses comportamentos são rotineiros. A tua vida é uma rotina, não é? Normalmente, tu faz as mesmas coisas todos os dias. Então, você vai saber quando esses quadrilheiros estão entrando e quando eles estão saindo. Você vai poder montar uma ação e pegar pontualmente cada um deles. Naquela ação no Rio de Janeiro, se não me engano, estavam todos os líderes da facção de todo o país. Foram prendidos diversos líderes. Não sei se todos, mas diversos foram presos. Teve um que acho que ainda está solto, né? Então, como que essas pessoas chegaram na favela? Eles não chegaram de helicóptero na favela. Claro. Eles chegaram pela via urbana. Tanto que a polícia sabia que eles estavam lá. Exato. Se a polícia sabia que eles estavam lá, a polícia podia ter prendido antes. Tiago, o estado de São Paulo vem tendo uma outra atitude, talvez, em relação a isso, vem investindo mais em tecnologia, por isso que a gente vê uma diminuição, assim, pelo menos nessas operações e nesse grande caos provocado pelo PCC, que antes era mais comum. O estado de São Paulo está de parabéns, com certeza. Eu tive lá há pouco tempo atrás. Por onde eu ando lá, eu ando muito tranquilo. Tem lugares que são realmente muito seguros em São Paulo, que entregam segurança, e lá eles usam mais tecnologia, sim. Eles têm toda a cidade monitorada por software. Eu vi agora, eu estive em São Paulo, é câmera por tudo que é lado, né? Por tudo que é lado. Inclusive, lá, as empresas de segurança privada também têm um trabalho muito mais efetivo. Tem diversas torres de monitoramento em São Paulo. Quase todo lugar, toda rua que tu vai, tem uma torre de monitoramento. E a integração é maior. A integração é maior. Pois é, eu estava pensando aqui, né? Quando eu estive em São Paulo, eu vi menos carros de polícia do que, por exemplo, eu vejo aqui. Mas aí é uma questão também de escolha e de equilíbrio. Em relação à prevenção, que é a questão das câmeras, e a questão do efetivo na rua, a gente pode dizer isso? Exatamente. O efetivo na rua, o que ele gera? Ele gera uma sensação de segurança, porque tu tem um policiamento ostensivo. Muito provavelmente ali não vai acontecer nada. Mas e nos outros lugares que o carro não está? Quem que está fazendo a segurança? Aqui em Porto Alegre não existe. Eu vou te confessar, a gente chegou a fazer uma parceria com um batalhão de polícia. E aí nós instalamos umas câmeras para eles, demos de presente para o batalhão. A gente estava tratando para que eles tivessem acesso às câmeras dos nossos clientes, direto no batalhão. Os clientes do batalhão que eles monitoram. Então, eles poderiam ser muito mais efetivos. Eles não puderam colocar as câmeras de segurança direto no batalhão. O Estado não permite invasão de privacidade. Invasão de privacidade. Não tinha nada a ver com a questão de ser doação, algo assim. Eles não podem monitorar as câmeras da tua casa, por exemplo. A câmera que na frente da tua casa tem uma câmera que monitora a rua. O batalhão não pode ter acesso a essa câmera. Tu tá brincando. Não pode. Mas isso aqui no Estado, estado. Ou em todo o Brasil é assim? Em todo o Brasil existe uma legislação
Em alguns estados é mais branda, outros estados é mais rígida. Aqui a gente não pode fornecer direto para o batalhão, a gente tem que fornecer lá para o CIOSP e aí vai... Eu entrevistei aqui o Túlio Milman, né? O Túlio Milman, que escreveu um livro aí muito bacana e ele está muito se especializando nessa parte de IA. E ele fez aqui um exercício muito bacana. Ele abriu a câmera aqui do ChatGPT, mostrou aqui, e aí o ChatGPT leu que era né? Que era um podcast, enfim, tudo isso, né? Ele só não leu a mim. Ele não me identificou, né? Porque aí ele disse o seguinte, se eu fosse lá, claro, o ChatGPT está aberto para todo mundo, né? Uhum. Nesse caso não seria isso. Mas é realmente incrível que com toda essa tecnologia que a gente tem num celular, a gente não consiga traduzir isso para dentro da área da segurança, né? Porque poderiam ter câmeras, ou poderia ter acesso os batalhões, ou a polícia poderia ter acesso às câmeras, e a partir do momento que chegasse um entregador que tivesse passagem pela polícia por roubo, por assalto, poderia acender uma luz vermelha ali, né? Isso seria muito simples de fazer? Muito simples. Muito simples. É só integrar a tecnologia. Claro, tem um custo isso, só que é aquilo que eu te falei, o custo disso é muito menor do que o custo de colocar mais homens na rua. Pô, você ter a opção de dar certeza para os homens que tu tem na rua onde agir é absurda. Agora você, vou botar mais homens para a gente ter mais policiamento. Mas, cara, se eles não souberem para onde eles têm que ir, não adianta. Vocês têm ali, a empresa de vocês fica ali numa paralela Danilo Peçanha ali, né? E tem ali na Teixeira Mendes, com a rua de vocês, eu acho que algumas outras ruas ali, vocês colocaram ali umas câmeras de monitoramento bem na esquina. Assim como tem no entorno também do Instituto Caldeira e em alguns outros locais, né? E eu me lembro que uma vez eu fui visitar vocês lá e vocês me contaram que aquela câmera ali, ela monitora tudo, assim, em termos online, né? Então ele monitora qualquer ação suspeita. Como é que é isso? A inteligência artificial fica rodando no servidor e ela fica identificando. A gente consegue identificar pessoas, a gente consegue identificar porte de arma, a gente consegue identificar veículo suspeito, a gente consegue identificar aglomeração, a gente consegue identificar tudo que tu puder imaginar que seja uma ação suspeita. E isso, previamente, a gente consegue mandar o patrulheiro inibir. A gente, com um patrulheiro desarmado, a gente consegue inibir diversos casos de crime. Que ele fica rodando e aquela pessoa acaba indo embora. Ele acaba não ficando para cometer o crime aonde tem luz. As sombras, ela não resplandece aonde tem a luz. A luz sempre apaga a sombra. E é uma câmera de calor também? É uma câmera comum. Uma câmera comum. É uma câmera pela inteligência artificial, pelo formato, pela... É o sistema rodando em cima dela que torna ela inteligente. Entendi. O sistema, ele capta a imagem, analisa o que está acontecendo ali e conta para o operador antes de acontecer. Mas isso o governo já tem, não? Tem. Tem, mas ou é só monitoramento daí? Ele já tem essa prévia, através da inteligência artificial, o governo já faz isso? Não. Não, né? Não. Ele tem mais acesso que eu, né? Ah. Se eu tenho acesso, ele tem muito mais. Sim. E ele tem dinheiro infinito. Sim. É a escolha não fazer. É a escolha não fazer. Que loucura, né? Essa questão, por exemplo, que tu trouxesse de evitar os crimes, né? Vocês evitam diversos crimes. Eu estava pensando aqui, isso é uma enorme economia para o Estado, né? Porque tu vai gastar menos com a delegacia de polícia, que vai ter que ir lá registrar a ocorrência, né? Com o escrivão, não vai precisar de tanto escrivão, tu não vai precisar de tanto carro de polícia, tu não vai precisar de tanto presídio. Exatamente. Né? A justiça também, porque daí o Ministério Público vai processar e daí vai para a justiça. Então é uma economia enorme se a gente consegue evitar os crimes, né? Não é só a questão da repressão, não. Mas a prevenção é uma economia muito maior. Muito maior. Você não gasta se você previne, né? Nós, por exemplo, sempre que a gente enxerga uma movimentação suspeita, a gente manda o patrulheiro fazer ronda no local. A gente garante que aquele local não vai ser intrusado e a gente leva mais valia para todos os moradores em volta.
Se tem uma casa que é monitorada pela FNX e o patrulheiro está lá, tu pode ter certeza que aquele cara que foi embora, ele não vai voltar para roubar as casas da vizinhança. Ele vai embora, ele vai para outro bairro, vai para outro lugar que não estejam vendo ele. Então, a gente leva um trabalho para os nossos clientes e para toda a sociedade fazendo isso. E, assim, o policiamento público, ele não precisaria gastar, porque a gente já tem as câmeras. Todas as empresas já têm as câmeras. Então, é uma opção não usar. Que loucura, hein? E não existe, claro, a gente sabe ali o Instituto Cultural Floresta, né? Abraçou muito essa causa, assim, de unir a iniciativa privada, né? Através do Instituto com a segurança pública, comprou algumas viaturas e investiu em tudo isso, né? Mas isso deu uma acalmada, né? Deu uma esfriada nesse processo todo. Como é que a gente pode retomar isso? Assim, vocês acham que é importante retomar isso, provocar mais essa integração? Eu acredito que essa integração ela é imprescindível. Quanto mais a população, nós empresários, a população civil e o policiamento estiverem alinhados, mais segurança nós vamos trazer para toda a comunidade. Isso é líquido e certo. Quanto mais acesso nós tivermos aos órgãos de polícia e os órgãos de polícia tiverem a nós, mais segurança vai ter. A gente, claro, eventualmente, principalmente, né, com o fenômeno Bolsonaro, a gente viu alguns candidatos e até alguns eleitos, hoje políticos, baterem muito na tecla da segurança pública e defenderem, né, muito a questão da segurança pública, novas leis, né, serem contra as impunidades que existem no Brasil, enfim, e focarem muito mais na repressão até do que na prevenção. Hoje não tem ninguém, né? Não tem ninguém aí que eu me lembre assim, que defenda mais essa integração e essa questão da prevenção na segurança. Prevenção eu não vejo assim. Eu vejo mais repressão. Eu não acredito que a gente precise de mais leis. A gente não consegue fiscalizar as leis que nós temos. Vamos fazer mais para quê? Vai ser mais lei. Aí, o fulano de tal votou lá, agora nós vamos ter segurança. Aí pode votar 1000 leis que não vai ter mais segurança, se não acontecer aqui fora. A gente precisa que as coisas funcionem aqui fora. A gente não pode ter impunidade. A gente não pode relativizar crime. Criminoso é criminoso. A relatividade da sociedade em relação ao crime é uma coisa que gera impunidade. Quando a gente fica avaliando, não, mas ele roubou porque ele estava com fome. Ele roubou. Infelizmente, ele poderia ter ido procurar um emprego. Por que ele não foi procurar um emprego e decidiu roubar? Foi uma escolha que ele fez. Mas os presídios estão cheios, então nós vamos ter que construir mais presídio. Porque enquanto as pessoas fizerem escolhas ruins e nós não tratarmos isso, nós vamos ter essa consequência. Isso é repressão? Isso é repressão. Isso não é repressão. Isso é educação. Eu estou educando. Meu amigo, se tu roubar o celular, tu vai ser preso. E aí nós temos um presidente da República que diz, quer prender o pobrezinho porque roubou um celular. Complica. Então, a gente está educando que é possível. Nosso presidente chegou a dizer que os traficantes eram vítimas dos usuários. Então, isso. Mas se você pensar, é isso que está no inconsciente coletivo da sociedade. A gente traz muito isso do inconsciente. Que a pessoa é vítima, que ela não teve opção. Mas, meu amigo, tu trabalhar e tu ficar no sinal pedindo dinheiro é uma escolha. Não, e quantas pessoas também não tiveram opção e trabalham, né? E não foram roubar, né? Que é a grande maioria. É a grande maioria. Essa que é a grande maioria. É a grande maioria. Então, a grande maioria não pode se abaixar para a minoria. Essa é a verdade. Nós temos que ter um Estado igual para todos. Se eu roubar, eu tenho que ser preso. Se o criminoso cotidiano roubar, ele tem que ser preso. Nós, com tecnologia, nós conseguimos prevenir isso. Mas se a impunidade for severa, não vai ter prevenção que acompanhe, né? Não. Essa questão da impunidade, né? Eu costumo ver muitos documentários assim, ligados a crimes. E aí eu, claro, vejo documentários que são de crimes que foram
cometidos fora do Brasil e outros que foram cometidos dentro do Brasil, né? Agora, por exemplo, tá tendo aí, rolando aí, enfim, aquela série Tremembé lá, que os criminosos mais famosos do Brasil estavam lá. E todos, se não me engano, né, praticamente todos estão soltos de crimes hediondos, né, mortes e tal. Agora eu vi um documentário que aconteceu na Argentina, de alguns rapazes que espancaram outro menino de 18 anos, e alguns dos jovens ali foram condenados à prisão perpétua. Né? Tu acha que a prisão perpétua tinha que existir no Brasil? Eu acredito que sim. Se você tiver a opção, se tiver a possibilidade de você ficar preso pro resto da vida, e isso realmente acontecer, você vai pensar 2 vezes antes de cometer o crime que pode te levar à prisão perpétua. Sim. Assim, é um absurdo, por exemplo, a gente ver, né, lá o caso da Isabela Nardoni, os Nardoni, a Suzane Richthofen, que matou o pai, a outra lá que desmembrou lá o rapaz da Yoki, como é que é o nome dela? Matsunaga, quem mais? Enfim, diversos outros aí que cometeram esses crimes horrendos e estão soltos, né? Estão soltos, assim, estão vivendo a vida, trabalhando, inclusive com perfis com muitos seguidores, né, no Instagram. É impressionante isso, né? E as pessoas seguem, né? Exato. Para você ver como está no inconsciente coletivo do brasileiro, a relativização do crime. Sim. Como que você vai seguir uma pessoa que esquartejou outra? É esquartejamento. Não existe outra definição. Mas assim, a gente nem precisa ir longe. A gente pode voltar ali no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, muitas pessoas defenderam que foi um erro aquela operação porque os grandes líderes não foram presos. Não, você teve muita gente, inclusive em Brasília, que fazia parte da facção e não foi presa. Não, mas então a gente só pode prender se nós prendermos os grandes criminosos, aí nós temos licença para prender os pequenos criminosos. Não existe essa relativização. O traficante que vende 5 papel de cocaína, ele comete o mesmo crime que o traficante que vende 1 tonelada de cocaína. Sim. Ambos devem ser presos e ambos devem ser condenados pelo mesmo crime. Embora ele cometa em menor grau, é o mesmo crime. Sim. O cara que rouba no sinal R$10, ele roubou R$10. A mesma coisa que o outro que comete o crime de colarinho branco. Que a gente vê aí o Banco Master agora, o cara foi solto. Sim, foi solto e ainda vai ter, como é que é, sigilo total? Sigilo total. O cara roubou 80 bilhões, 40 bilhões, o desvio de verba dele, tomou dinheiro dos aposentados, que o esquema deles era esse, né? Ele captava dinheiro com alto rendimento de juros e aí ele ia lá e fazia o dinheiro sair como se estivesse emprestando para o INSS. A justiça tem discrepâncias no Brasil, né? Eu estava conversando com uma advogada esses dias sobre um caso específico e ela trouxe isso, que a justiça não dá segurança. Por mais que se estude, que se faça lá pós-graduação, mestrado, doutorado, numa área bem específica que tu atue, né? Nenhum processo ele vai ter uma segurança, porque vai depender muito da pessoa que estiver lá do outro lado. Então, a justiça brasileira parece que ela não... Assim, a gente está sempre numa corda bamba, né? Não sabe o que acontece. A justiça no Brasil, ela é 100% interpretativa. Você interpreta da maneira que você quer. Como você constrói a narrativa, não é uma guerra de justiça, é uma guerra de narrativa. Você interpreta e define, não, mas esse aqui tudo bem, coitadinho dele. Não, esse aqui não sabia o que estava acontecendo. E aí, de interpretação, nós temos esse monte de criminosos, tanto de colarinho branco como o criminoso do sinal. E aí também a interpretação vai muito de cada juiz, de cada esfera, né, da justiça. E aí por isso também que se tem aí esses inúmeros recursos e os processos demoram, às vezes, né, 10, 20 anos para serem encerrados.
é complicada a situação mesmo. Mas, Thiago, deixa eu te fazer outras perguntas aí, mais da tua vida pessoal um pouco, né? Pra gente não ficar só nessa situação complicada que é a segurança. Como é que é o teu dia a dia, assim? Tu é um cara, por exemplo, assim, começando, né? Quero saber, tu é um cara que te sente seguro? Anda armado, por exemplo? Tem carro blindado? Como é que tu vive, assim, em relação à segurança, tu pessoalmente? Eu não ando armado, eu não tenho carro blindado e eu me sinto 100% seguro. Por quê? A segurança ela acaba sendo um comportamento, né? A maneira que você anda... Eu, por exemplo, eu não sou um pedestre. Eu não ando na rua. Eu saio de casa, eu entro no carro, desço do carro, eu chego na empresa. Ou eu saio de casa, vou para a academia. Então, eu estou sempre dentro dos lugares. Eu não ando na rua. O risco de eu ser assaltado é eu chegando em casa. Se não me assaltarem chegando em casa ou chegando no trabalho, não tem como eles me assaltar. Sim, exatamente. Mas, assim, acaba... mas essa questão, que eu acho que é importante colocar isso, né? Eu também, eu não tenho carro blindado, não ando armado, me sinto seguro, já fui assaltado, mas me sinto seguro, né? Porque eu acho que também tem um pouco de visão, né? Também a maneira como daqui a pouco tu vai reagir no caso de um assalto, porque acho que assalto, não sei se existe esse cálculo, mas é tipo cair o avião, né? Quando tu tá chegando, quando tu tá viajando. Às vezes, quando eu pego algum voo, eu fico pensando assim, bom, ok, a gente fica ali com aquele medinho, né? De cair o voo. Mas também, por outro lado, eu penso, pô, mas se cair o voo é porque era para ser, né? Porque não tem o que fazer, o que eu vou fazer? É muito mais fácil eu estar na rua ali dirigindo e sofrer um acidente e morrer, né? Do que cair o avião. Seria mais ou menos a mesma lógica, assim, de sensação que as pessoas deveriam ter em relação à segurança? Claro, com todo cuidado, né? Assim, a chance de tu ser roubado é muito maior do que de cair um avião, estatisticamente falando. Né? Bom, sim. Então, assim, nós nos sentimos seguros mais por comportamento do que realmente por ser seguro. Entendi. Tu precisa ter um comportamento que vai te gerar segurança. Tu precisa ter um comportamento que vai te gerar segurança. Não é só uma questão mental. Não. Se você pegar, sair da sua casa e for na farmácia da esquina, segurando o celular na mão, tu tá te expondo. Tu não tá olhando ao redor, tu não tá vendo quem tá perto, não tá vendo quem tá vindo. Então a chance de tu ser roubado é muito maior. Tu acaba sendo uma vítima em potencial. Você é um homem grande. É muito difícil algum ladrão de oportunidade roubar um homem grande. Por que ele vai roubar um homem grande? Exato. Sim. Ele vai roubar uma mulher andando na rua. Sim. E a insegurança, obviamente, que é maior em relação às mulheres. Muito maior. Muito maior. Uma mulher andando na rua com uma bolsa, ela é uma vítima em potencial muito maior do que um homem. Um homem não tem bolsa. Ele está com tudo no bolso, assim, cara, é difícil tirar alguma coisa do meu bolso, calça jeans ainda. E família, como é que tu lida isso assim com a família também? Tu treina, tu tá sempre... Tem filho? Eu não tenho filho. Não tem filho. Eu não tenho filho. Hoje eu sou solteiro, acaba que família só amigos, pais, irmãos, assim, né? Mas não tem filho por opção, porque às vezes quem trabalha com segurança não tem filho ou não quer ter filho para não ter que se preocupar muito, né? Não chegou o momento ainda de eu ter filho, né? Bom, então, mas não é uma não é algo que tu não queira. Não, eu quero ter filho, com certeza, quero construir família, mas é tudo ao seu momento, né? Tudo ao seu momento, claro. Essa questão dos filhos, por exemplo, eu que tenho 2 filhos, eu também não sou daqueles pais assim muito paranoico, mas a gente se preocupa com a segurança, óbvio, né, deles, né? Eu acho que isso, quando tu recebe lá clientes, isso é algo que vem à tona sempre? Sim. Eu vou ser extremamente sincero, Thiago. Se eu tivesse filho, eu teria carro blindado. Porque o meu medo não é o de roubarem o carro. O meu medo é o de roubarem o carro e não deixarem tirar os filhos de dentro do carro. Entendi. Como a gente já viu diversos crimes acontecendo assim no Brasil. Não são muitos, mas eu aceitar a chance que isso pode acontecer, eu estou sendo negligente. Entende? Então, se eu tivesse filhos, eu teria carro blindado. Então tá aí, para quem tem condições, né, daqui a pouco de ter um carro blindado, é uma dica importante. Infelizmente, o Brasil hoje ele é extremamente
A segurança no Brasil hoje ela é exclusiva. Ela é exclusiva de quem consegue pagar, infelizmente. Thiago, valeu. Não temos mais tempo, mas é um assunto aí muito bom, muito bacana. Parabéns aí pelo teu trabalho, pelo teu conhecimento e pelas coisas que tu acredita aí. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Fico feliz em ter aí ajudado vocês e as pessoas que nos assistem a levar um pouco mais de informação aí sobre segurança. Valeu, valeu. Atual Talks, aqui. Brinca aí, vamos ver. Ó, aqui, tá. Atual Talks vai ficando por aqui hoje, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Se não marcou ainda lá o likezinho lá no YouTube, marca o likezinho lá no YouTube, clica lá no sininho e também nos acompanhe nas redes sociais, @Atual Talks, tem o meu, @Thiago Dimer. Qual o teu, Thiago? @Moraginski. @Moraginski, com G-I-K-I, né? NSKI. NSKI. Valeu, até mais. Feito, pessoal.